Aí sim, minha galera abençoada, John Locke na voz, e hoje a gente vai desenrolar o último capítulo da saga de Gênesis. É a season finale, o grand finale, a hora de fechar as contas, de amarrar as pontas soltas e de deixar a lição mais sinistra de todas pra gente levar pra vida. Hoje é dia de Gênesis capítulo 50, mas antes da gente mergulhar nessa fita, vamos fazer uma retrospectiva. Um Previously on Gênesis. Pega a visão de tudo que a gente já passou junto. A gente começou no capítulo 1 com Deus criando tudo no pá, na base da palavra. Vimos a mancada de Adão e Eva no jardim, a primeira treta de família com Caim e Abel e o reset global com o dilúvio do Mano Noé. Depois, a gente viu a Torre de Babel, com a galera querendo construir um arranha-céu pro seu próprio ego e Deus bagunçando o zap de todo mundo. Aí a câmera focou no tio Abraão, o pai da fé, que largou tudo para seguir uma promessa. A gente viu o nascimento impossível de Isaac, a treta de Jacó e Esaú, com direito à sopa de lentilha e disfarce de cosplay. Acompanhamos a fuga de Jacó, o sonho com a escada pro céu, os 20 anos de trampo pro sogrão malandro Labão, a luta com Deus que mudou o nome e o jeito de andar dele. E finalmente, mergulhamos na novela mexicana da vida de José, a túnica colorida, a inveja dos irmãos, o poço, a venda como escravo, a cilada da dona Potifara, a prisão injusta, a interpretação dos sonhos e a virada de chave que o levou do Chilindró ao palácio. Ufa! Que jornada, hein? E agora a gente chega no último capítulo para fechar essa saga. Se você acompanhou tudo até aqui, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque essa fita vai fechar com a mensagem mais poderosa de todas. Bora nessa? Se liga nessa fita. Jacó, o grande patriarca, se foi. A primeira reação de José. Ele se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Que cena de amor e respeito. O governador do Egito, em prantos pelo seu pai pastor de ovelhas. José, então, deu a ordem para os seus médicos para embalsamarem seu pai. E esse processo levou 40 dias. E o luto no Egito foi gigante. A nação inteira chorou por Jacó por 70 dias, o mesmo período de luto de um faraó. Tá ligado na honra que o José tinha conquistado? Ele fez o Egito inteiro respeitar e chorar pelo seu pai hebreu. Quando o luto acabou, José foi trocar uma ideia com o faraó na maior humildade e pediu para levar o corpo do pai para ser sepultado em Canaã. E o faraó não só permitiu, como mandou uma comitiva gigantesca junto. Era um funeral de estado. A Bíblia diz que era um cortejo muito grande. Eles chegaram em Canaã e cumpriram a promessa. Sepultaram Jacó na cova de Macpela, junto com Abraão, Isaac e a galera toda. A jornada do patriarca terminou na terra prometida. O medo da vingança e o perdão final. Depois do funeral, todo mundo voltou pro Egito. E aí a paranoia bateu forte no coração dos irmãos de José. Eles pensaram, agora o pai morreu. Talvez o José nos aborreça e nos dê o pago de todo o mal que lhe fizemos. A consciência culpada ainda estava lá gritando. Eles então mandaram um recado para o José usando o nome do pai, tipo um testamento emocional, pedindo perdão. Quando José ouviu essa mensagem, ele chorou. Talvez por ver que mesmo depois de tudo, os irmãos dele ainda não tinham entendido a profundidade do seu perdão. Aí os próprios irmãos foram até ele, se prostraram no chão e disseram: "Eis-nos aqui por teus servos." E a resposta de José, meu parceiro: "Isso aqui é ouro, anota aí." É o versículo que resume toda a saga de Gênesis, toda a teologia da soberania de Deus. Ele olhou para os irmãos tremendo e disse: "Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos." Gênesis 50, 19 e 21. Vamos desvendar essa declaração. Estou eu em lugar de Deus? Ele está dizendo: quem sou eu para me vingar? O julgamento pertence a Deus, não a mim. Que humildade! Vós intentastes mal contra mim? Ele não passa pano. Ele reconhece a maldade dos irmãos. O pecado foi real, a intenção foi maligna. Porém, Deus o tornou em bem. Essa é a doutrina da soberania de Deus na sua forma mais pura. Deus não foi pego de surpresa pela maldade humana. Ele, na sua sabedoria infinita,
pegou a pior intenção dos homens e a usou como matéria-prima para cumprir o seu plano perfeito de salvação. O poço, a escravidão, a prisão, tudo fazia parte do processo. Eu vos sustentarei. Em vez de vingança, ele oferece graça, provisão, cuidado contínuo. Ele os consolou e lhes falou ao coração. O perdão de José era tão completo que ele conseguiu enxergar a mão de Deus até no ato mais traumático da sua vida, o fim de uma era e a semente do futuro. O capítulo termina com o tempo passando. José viveu até os 110 anos e viu a semente da promessa começar a brotar. E no seu leito de morte, ele juntou os filhos de Israel e deu a sua última profecia, cheio de fé, sobre o êxodo que aconteceria 400 anos depois. Deus certamente vos visitará, e vós levareis os meus ossos daqui. Ele foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. E assim, meu parceiro, termina o livro de Gênesis. Começa com a criação perfeita no jardim e termina com um caixão no Egito, mostrando como o pecado estragou tudo. Mas no meio disso, a gente viu a linha da promessa de Deus que nunca falha, apontando para a redenção que viria. E aí, minha galera? Que saga, que livro! Gênesis nos ensina sobre a nossa capacidade de dar mancada, mas acima de tudo, sobre a capacidade infinita de Deus de usar nossas piores mancadas para o seu bem maior. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que a frase final de José, Deus tornou o mal em bem, significa para você na sua vida hoje? Como isso te ajuda a olhar para as suas cicatrizes com um novo propósito? Solta o verbo nos comentários. E para você, minha galera abençoada, que colou com a gente nessa jornada doida por todos os 50 capítulos de Gênesis, eu queria deixar o meu agradecimento mais sinistro. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus likes, pelos seus comentários que fortaleceram demais a caminhada. A gente riu junto com as mancadas da galera, se emocionou com as histórias de fé, quebrou a cabeça com as tretas de família e, acima de tudo, aprendeu pra caramba sobre o coração do nosso Deus. Espero que essa saga tenha fortalecido a sua fé e te dado uma nova visão sobre a palavra. Essa primeira temporada acabou, mas fica ligado, porque em breve a gente começa a saga do Êxodo, com Moisés, as pragas, a fuga do Egito. O bagulho vai ficar ainda mais doido. Então, se você não quer perder, já sabe, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada. Foi uma honra desenrolar essa fita com vocês. Paz.